Olá, irmãos. Sabe por que o homem não gosta de ouvir que é pecador? Porque pecador, quando ouve pecador, o povo vê como pejorativo, né? Ninguém gosta de ser acusado, ninguém gosta de dizer que tem dívida. Mas a verdade é única. Todos nós fomos e somos pecadores. E esse fardo nos levou para longe de Deus, porque cada um tomou suas próprias decisões e andou pelos seus próprios caminhos. E nesse caminho os levaram para longe de Deus. E quando a gente pensa que esse pecado, esse desejo, essa vontade, ela quebra aquilo que havia de santo, aquilo que havia de agradável a Deus na humanidade. E isso levou o homem para longe de Deus. Mas ninguém quer saber dessas coisas porque se sente ofendido. Mas a realidade é que Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. E tem uma coisa que é importante nós sabermos, né? A questão de que tinha sobre nós pesava sobre nós uma acusação fortíssima e nós precisávamos reconciliar com Deus. E essa reconciliação fora feita através do sofrimento de cruz de Cristo. E essa morte de cruz era a morte mais terrível da época para os malfeitores. O chicote dos romanos, eles eram feitos de corda com ossos na ponta e era a sua mais perversa tipo de execução. Porque depois que ele já chicoteava bastante, que a pessoa já não aguentava mais, já quase morto, eles faziam levar a sua cruz até o seu lugar e lá eles eram crucificados. Assim aconteceu com o nosso Jesus. E aí, amado, essa foi a maior dor de Cristo? Não. A maior dor de Cristo era que enquanto ele esvaía-se de sangue, enquanto ele derramava a sua gota de sangue por nós, era derramado sobre ele toda a nossa condenação, todos os nossos pecados estavam sobre ele. E quando isso ia acontecendo, ele se tornou o assassino, o pecador que nós éramos passou a ele e o seu sangue foi derramando e ele foi aspergindo a expiação de cruz. Quando ele ia morrendo a nossa morte e nós íamos ganhando a sua vida. Enquanto ele era sendo derramado, nós estava sendo beneficiado, ganhando o pagamento da dívida que era sobre nós, e ele se fez pecado em nosso lugar, e ele tornou-se adúltero, homicídio, ele tornou-se viciado, ladrão, tudo isso com a nossa culpa, sendo que ele sempre foi santo, sendo que ele sempre foi irrepreensível. Por isso Deus não podia mais olhar para Cristo naquele momento de cruz. Por isso que também Cristo gritou: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aquela morte de cruz garantiu para nós o benefício de perdão do pecado, né? E esse benefício, ele trouxe para nós como é que eu posso dizer? Uma absorvição. E isso foi glorioso, irmãos. Essa cruz de Cristo devolveu para nós a alegria, devolveu para nós a paz, devolveu para nós a restauração. E quando nós precisamos ouvir, como que eu posso ouvir? Vinde a mim, bendito do meu Pai, ouve. Jesus disse, ouve
a voz de Jesus, e aí já eu que estou te dizendo, ouve, para você ouvir a voz de Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você ouve esse chamado de Cristo, Deus já não te vê mais como aquele pecador, mas o Senhor te vê justificado, porque quando ele olha o homem revestido da justiça, e Deus vai te olhar como alguém justificado. Aí você não precisa entender esse processo, você só precisa crer e entregar a sua vida a Jesus Cristo. E as demais coisas ele fará e acrescentará na sua vida. Glória a Deus. Não perca tempo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto.